Em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, ela terá um menino, e você colocará o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que isso quer dizer? José tinha um dever de colocar o nome do menino de Jesus. Jesus teria uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque o ser humano não conhecia Deus. E através de Jesus, agora, iria conhecer a Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, os céus e a terra, e formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas por causa da desobediência do homem, porque estava num sistema conduzido pelo maligno, não conhecia Deus, não conhecia as vontades de Deus, a maneira como Deus vê o homem. Então agora Jesus vem no ventre de mulher, vem no ventre de Maria, para salvar o ser humano dos seus pecados. Pecados, erros, transgressões, caminhos errados, caminho que estava levando à morte. Agora terá um Salvador, alguém que pagará a dívida, Jesus. E essa história está começando, porque José estava conversando com um anjo a respeito de Jesus. Jesus estava no ventre de Maria, vinda do Espírito Santo, com uma missão de salvar o ser humano de si mesmo, do seu erro. Então José agora tem o dever de colocar o nome no menino de Jesus. Jesus significa salvação, ou aquele que salva. Então entendemos nesse versículo muitas coisas. Por que Jesus estava vindo? E o que ele ia fazer para o ser humano? Jesus é um presente de Deus para que o ser humano possa viver corretamente, ou para que o ser humano possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os planos de Deus, para que o ser humano possa ver o que Deus tem na sua vida. Teria que conhecer Jesus, porque Jesus ia salvar o seu povo dos seus pecados. O seu povo. Por que seu povo? Porque só é de Jesus aquele que aceita Jesus, ou aquele que renuncia, se arrepende da maneira que vive e pede para Deus uma maneira nova de viver, uma maneira correta, uma maneira na qual Deus possa se agradar, na qual Deus quer que o ser humano viva. Então Jesus estava no ventre de Maria, José estava conversando com o anjo, e o anjo, enviado de Deus, tinha uma mensagem a José, e José cumpre esse dever de colocar o nome no menino de Jesus. Então, era um plano de Deus, a qual a família de José fazia parte. O plano de Deus foi anunciado em Gênesis 3, no capítulo 15, a qual Deus disse que a descendência da mulher viria o Salvador. Esse pisaria na cabeça da serpente. A serpente morderia o seu calcanhar. Então estava se cumprindo uma profecia dada por Deus lá em Gênesis 3:15, quando o homem já não estava mais no caminho de Deus, quando o homem já não estava mais na presença de Deus. Por quê? Porque tinha pecado,
tinha desobedecido, tinha errado, tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o homem conhecia o que era bom e também estava a conhecer o que era mal, porque era o conhecimento do bem e do mal. E não conseguia estar na presença de Deus, pois Deus visitava o homem na viração do dia para conversar com o homem, a criatura a qual Deus fez. Só que o homem, por sua vez, agora criando medo de estar na presença de Deus, se afasta de Deus por escutar Satanás, o inimigo, a serpente. Mas então Deus tem um plano que está acontecendo agora. E José faz parte desse plano, a família de José, porque José tinha um contrato de casamento com Maria. Maria, por sua vez, teve um encontro com o Espírito Santo, a qual nasceu Jesus, a qual estava esperando o menino que veio do Espírito Santo, que veio de Deus, com uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. E José entende isso. Nesse versículo nós conseguimos tirar muitas coisas. Que anjos falam conosco através dos nossos sonhos, ou pelos nossos sonhos. Quando Deus tem um plano, Ele usará você, que é filho dele nessa terra, para anunciar esse plano, para falar as coisas que vêm dos céus. Por isso que é muito importante nós aprendermos a escutar a Deus, a falar as palavras de Deus, a profetizar para Deus, ou através do que Deus quer fazer nessa terra.